Shalom, irmãos. Hoje eu venho trazer um assunto aqui interessante, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o calendário do oitavo mês aqui, do que a gente vem acompanhando, certo? E vamos falar um pouquinho sobre o calendário, né, ali de algumas pessoas que defendem, né, que o sábado semanal é o Shabat correto e dá para guardar o sábado semanal, guardar as festas do Eterno e não vai ter nenhuma divergência com as festas do Eterno, ok? Então, eu vou trazer aqui o nosso calendário e vou mostrar certo? Que é o calendário aqui de um dos irmãos aí israelitas, né? Da tribo de Judá, ok? Então, só 2 minutinhos. Shalom, shalom. Vamos ver a abertura e a gente já volta. Shalom, irmão. Nós vamos aqui mostrar, eu queria começar, na verdade, aqui com a nossa Bíblia aqui, King James, né? Eu gosto muito dela, ok? Rapidinho. Deixa eu ver aqui, porque... E agora sim. Ok. King James, aqui. Levítico 23, tá? Eu quero mostrar um pouco dali da inconsistência da gente seguir um calendário, o Shabat semanal, guardado no sábado, né? Que muitas vezes eu já vi irmãos argumentando que, na verdade, eles chamaram o descanso do Pai de sábado, e eu concordo em parte com essa afirmação, né? Ou seja, usaram um nome pagão para trazer algo que é do eterno, né? Ou seja, substituir o nome Shabat por sábado, né? E aí dá essa confusão. Mas o problema em si não é substituir a palavra, aí é questão de transliteração, tradução, dependendo de quem traduz, dependendo da fé dele, e assim vai, né? A gente sabe que houve muito paganismo misturado, tanto no cristianismo quanto no judaísmo, misturou-se muito, né? Não é uma vez que o Eterno chama a atenção do povo dele para não idolatrar, e o povo fez o quê? Ia lá e idolatrava, ok? Certo? Mas o que eu quero mostrar é a questão do calendário hoje que está se seguindo, né? E aí é falar do quê? Não, que o calendário semanal, né? O calendário semanal, o sábado semanal, o Shabat, o descanso semanal é o correto. Está aí desde o início do mundo, ou seja, para começar não tem como provar isso desde o início do mundo, né? Não tem como provar, ok? Então essa história de desde o início do mundo é uma é, tese, tá? Não é lei. Lei é quando você pega uma tese, você mostra por A mais B que aquilo é um fato, aí vira lei. É tipo a teoria da relatividade, né? E assim vai, certo? Então tem muitas teorias aí que as pessoas levam como lei e não é, certo? Então vamos lá. Eu queria mostrar aqui Levítico 23, e os irmãos lêem junto. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes a respeito da solenidade do Senhor. Proclamareis que serão santas convocações. Ou seja, ele está falando de várias convocações, de várias solenidades. Estas são as minhas solenidades. 2 pontos. Aí vai começar a falar as solenidades, ok? São várias. Aqui, ó, versículo 3.
6 dias trabalhareis. Ou seja, então o Eterno mostra a solenidade e começa com o Shabat, ok? 6 dias trabalhareis. 6 dias de trabalho. Mas no sétimo dia é Shabat, descanso, né? Então, a gente sabe o seguinte, que hoje é falado que o calendário gregoriano é o que representa o correto. E o sábado semanal também está correto, tá? Então, eles falam o quê? Que o sábado é o sétimo dia, e aí vai ter o quê? O domingo de trabalho, a segunda de trabalho, ou seja, é o domingo de trabalho que não se trabalha, a segunda de trabalho, a terceira de trabalho, a quarta de trabalho, a quinta de trabalho, a sexta de trabalho e aí o sétimo dia de novo, um Shabat, um descanso. Shabat, ok? Ok. Sétimo dia. O Shabat, que foi traduzido como sábado, né, semanal, gregoriano, é um Shabat, ou seja, o sábado é o sétimo dia. A gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Ok, vamos lá. Aí ele vai falar de outras solenidades aqui, mas eu não quero tocar nesse assunto agora, não é a festa que nós estamos aqui interessados em ver, tá? O que eu quero mostrar é o Shabat, certo? Que 6 dias a gente trabalha e no sétimo dia, o sétimo dia é Shabat, o sétimo dia. Aí a gente vai passando aqui e vamos chegar aqui, ó, no versículo 27. Olha o que é dito. E também no décimo dia do mês, ó, e também no décimo dia, 10, o décimo dia deste sétimo mês, ou seja, será dia de expiação. Ou seja, o que os irmãos chamam de Yom Kippur, o dia da expiação, o dia da aflição, o dia de se humilhar diante do Eterno, ok? Ou seja, então, no décimo dia do sétimo mês, será uma santa convocação para vós. E afligireis as vossas almas e oferecereis uma oferta feita no fogo ao Senhor. Ok? Tranquilo. Até aí, tudo tranquilo. Certo? Deixa eu ver aqui. É, rapidinho. Vou organizar uma coisa. Aqui. Ou seja, no décimo dia do sétimo mês é Yom Kippur. O que eu quero que os irmãos decorem é aqui, ó. Décimo dia. Olha que interessante. Vou botar até em vermelho aqui. Décimo dia, vermelho. Ok? Aqui no Shabat, tá? Ou seja, será Shabat, descanso. Aqui, ó. Será o Shabat, descanso. No sétimo dia. Ok? Olha que interessante. O Shabat é no sétimo dia. O Yom Kippur é no décimo dia. Ok? E aí ele vai falando várias situações aqui, certo? E chega aqui no 23. Olha que interessante. Isto será para vós um Shabat, ou seja, um descanso, e afligireis as vossas almas. No nono dia à tarde, nono dia. Nono dia. Começa o Yom Kippur, certo? No nono dia, no pôr do sol. De uma tarde à outra celebrareis o Shabat. Olha que interessante, né? Olha que interessante. E aqui ele está falando da festa, certo?
Então, vamos lá. Aqui é o calendário, né, dos irmãos, né, da tribo de Judá, certo? De uma denominação específica. Olha que interessante. A lua nova apareceu aqui, ó, no dia 3. Eles chamaram de Rosh Hashanah, ok? Então, o Rosh Hashanah é o primeiro dia, ok? E eles disseram que o Rosh Hashanah também era no quarto dia. Então, tem dois Rosh Hashanah. Já começa aqui algo diferente, certo? Mas a questão é o seguinte, é que o terceiro dia foi o primeiro dia do mês. Aí vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ao pôr do sol na sexta-feira, que é o dia hoje. 10, dia 12, aqui 10, tá vendo aqui, ó, Shabat. 12 do mês 12 gregoriano, tá? Do mês de outubro, dia 12 de outubro. É o 10º dia, aqui ó, Tishrei, tá? Ou seja, o 10º dia do mês, ok? Só que o interessante é que ele diz que é o 10º dia do mês, ok? Mas é o 7º dia da semana. Olha que interessante. Ele é o 7º dia da semana e o 10º dia do mês. Ou seja, ele é o 7º ou o 10º dia. Consegue entender? Eu vou mostrar aqui, vou colocar para os irmãos aqui, outra questão, tá? Vou pegar a janela aqui, vou colocar isso aqui. Olha que interessante, ok? Aqui o mouse está pegando, tá, certo? Aqui eu vou colocar balde, vou pegar o vermelho aqui, vou mostrar aqui, ó. Voltar. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Veja só. O dia 3 é aqui, certo? Foi o primeiro dia do mês, que eles chamaram de Rosh Hashanah. O interessante é que o dia 3, a lua nova, é porque o ortodoxismo, ele vê a lua nova como ela completamente escura, tá? Olha que interessante, certo? Completamente escura. O dia 4, certo? Eles também disseram que era Rosh Hashanah. Por quê? Porque a lua estava completamente escura também. Só que é o segundo dia, tá? Então, um dia, 2 dias, certo? Aí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, o 10 seria Yom Kippur, certo? Ou seja, o 10. Só que aqui é o 7º dia da semana. Ó. Presta atenção. 1, 2, 3 de trabalho, 4 de trabalho, 5 de trabalho, 6 de trabalho, 7. Ou seja, é o 7º dia. Então, é um Shabat, um descanso de 7 dias de trabalho, um dia de descanso, mas, ao mesmo tempo, caiu o 10º dia de descanso. Consegue entender? Então, o Shabat aqui, né, que o Yom Kippur não deixa de ser um descanso, porque a palavra Shabat simplesmente é descanso, ok? Então, tanto o sábado semanal é um descanso, quanto o 10º dia é um descanso. Mas a questão é, ou é um descanso do 7º dia, ou é um descanso do 10º dia. Não tem como ser o descanso do 10º dia no 7º e o 7º no 10º. Não tem como. É isso que eu queria mostrar aos irmãos, tá? Entenda que eles contam o mês, sim, pela lua nova. Qual é a diferença do calendário que o judaísmo segue para o luno solar? É que eles entendem que a lua nova é a parte escura.
E quando é que a lua nova está completamente escura? No último Shabat do mês. Por quê? A primeira fase da lua vai ter a lua nova, que é aquele primeiro tracinho, é o primeiro dia. Depois vai ter a lua crescente, 7 dias após. Depois a lua cheia, 7 dias após. Depois a lua minguante, 7 dias após. E aí a última lua do mês, que é a lua completamente escura, que é a lua minguante, certo? Então, eles dizem o seguinte, que o mês anterior terminou naquela lua e começa o mês seguinte na mesma lua. Entendeu? Então aí eles conseguem colocar o Shabat semanal para ser consecutivo. Então fica um Shabat em cima do outro. Mas está faltando dias aí. Por isso que o ano do calendário judaico ele tem menos dias do que o ano solar. Por quê? Porque se for um Shabat o mesmo dia, ou seja, hoje é o dia que termina o mês e ao mesmo tempo, nas mesmas 12 horas, 24 horas hoje, é o dia que começa o mês posterior. Então você entende que é um dia para 2 meses, ou seja, o mês está dividindo tanto o mês anterior quanto o mês seguinte, ele está dividindo as mesmas 24 horas. Consegue compreender? Ou seja, para terminar o dia, vamos dizer, o dia começou agora. Ele vai passar 24 horas. Quando terminar as 24 horas, vai começar o próximo mês, 24 horas depois, né? Vai contar mais 24 horas. Termina 24 horas, conta mais 24 horas. Termina, ou seja, mas nesse dia é o único dia do mês no calendário judeu que a 24 horas do último dia anterior é as mesmas 24 horas do primeiro dia do mês posterior. Consegue entender o raciocínio? Então é por isso. Por quê? Por que eles querem isso? Porque se tiver eles colocar a lua nova como fio de luz, eles vão ter que colocar uma porta, que isso aqui na verdade é uma porta, certo? E aí a lua nova apareceu aqui, o primeiro tracinho de luz, como está descrito no livro de Enoque. Ok? Olha que interessante. Deixa eu voltar um pouquinho para os irmãos que não entenderam. A questão é o seguinte. Deixa eu botar um lápis aqui. Olha, aqui está sendo o 12º dia. Olha, e aqui 10 dias. Só que também é o sétimo. É o sétimo da semana e ao mesmo tempo é o 10º do Yom Kippur. Como é que pode? Consegue entender? E ainda caiu numa data, né, da Santa Aparecida, se eu não me engano, 12 de outubro, Santa Aparecida, que eles dizem que é dia da criança, mas juntaram um dia com o outro, né? E aí, aqueles que adoram o dia das crianças, né? Aí dizendo que não tem problema nenhum, ou seja, o judaísmo, né, ali, né, contaminado com algumas doutrinas, dizendo que não tem problema nenhum comemorar o dia das crianças, porque é um dia comum. Mas aqui no Brasil, o Dia das Crianças foi em homenagem à Santa, a Rainha do Céu. É só você pesquisar aí no Google e você vai ver a história do porquê o Dia das Crianças caiu no dia 12 de outubro, tá? Que não tem nada a ver. Essa questão de Dia da Criança, 12 de outubro, e o Dia da Rainha do Céu tem nada a ver com a religião judaica, tá? Isso aí é contaminação do cristianismo, ok? É outra história. Tá? Eu só estou falando um assunto aqui, eu estou falando de um assunto e estou abrindo aspas para outro, tá? Ou seja, da mesma forma que o judaísmo tem muitas coisas boas, mas também tem muita contaminação, o cristianismo também tem muitas coisas boas, mas também tem contaminação. E o que é que a gente tem que fazer? O que Paulo aconselhou. A gente tem que ver, reter o que é bom e descartar o que não presta. E aqui eu estou mostrando o porquê. Tá? O que eu quero mesmo é que os irmãos prestem atenção. Eu até tirei aqui, né, o nome, tá? Eu até tirei aqui o nome para respeitar o grupo lá, né? O grupo eu não tenho nada contra religião, não tem nada a ver com antissemitismo. O que eu estou falando é de uma doutrina, tá? Eu estou falando da doutrina e quero mostrar alguns problemas em seguir
esse calendário em que o Shabat cai no sábado semanal, certo? Hoje tem muitas pessoas comemorando o Yom Kippur, certo? Muitas pessoas hoje comemorando o Yom Kippur. Só que aí tem que ter, né, ali, saber se eles vão guardar o 10º dia. Opa, peraí, botei o lápis errado, né? Ou seja, hoje eles estão guardando o 10º dia ou o 7º, ok? Ou 7º, que na verdade não é nem 7º, né? Porque se for contar Rosh Hodesh, né, vai dar, era para ser o 8º, o primeiro Shabat seria o 8º, mas não vou entrar nesse assunto agora, eu quero falar outra coisa, tá? O que eu quero mostrar é que lá no texto de Levítico, só existe um dia de trombeta, um dia de Rosh Hashanah. Só que aqui já tem 2. Por quê? Eu vou explicar o porquê, certo? Deixa eu mudar novamente aqui. Quem está acompanhando o nosso calendário vai conseguir compreender, tá? Eu espero, peço desculpa aí aos irmãos, né? Peço desculpa aí aos irmãos que eu estou tentando explicar uma coisa, é complicado. Quem caiu de paraquedas aqui, nesse primeiro vídeo aqui, tem que ver os vídeos anteriores falando sobre calendário, guerra de calendário, para poder entender o que nós estamos falando. Se você caiu de paraquedas e esse é o primeiro vídeo, talvez você não vai entender muita coisa, certo? O que você vai entender no básico aqui que eu quero mostrar é que o Shabat semanal caindo no sábado não pode ser o calendário correto. O dia que o Criador mandou guardar, certo? Lembre-se, o Eterno disse, eu juro na minha ira, ou seja, o povo estava desobedecendo, o povo não queria obedecer o Eterno, ele disse o quê? Eu juro na minha ira, eles nunca encontrarão o meu Shabat, ou o meu descanso, nunca encontrarão, tá? Mas aqueles que começaram a obedecer os mandamentos, que estão abrindo mão da vida. Ontem eu fiz um vídeo muito bom falando sobre joia, né? E aí você vê o povo de Israel, ele estava pecando contra o Eterno. Quando eles viram que estavam pecando muito contra o Eterno, lá em eles do 20, acho que é 24 ou 34, eu li, ontem foi o vídeo ontem, né? Falando sobre joia, se pode usar joia ou não, né? Você vê que o povo tira as joias, os enfeites, a roupa e veste pano de saco. Aí o Eterno vai e diz a eles que realmente está irado e mandou Israel tirar as joias, os enfeites e vestir pano de saco. Ou seja, estado de luto, tirar tudo. Por quê? Porque eles estão em pecado, eles estão envergonhados. E para demonstrar que estão envergonhados, eles não usam essa roupa, né, aí de marca, essas coisas, sapato chique, roupa de gala, de festa, né? Não usar maquiagem, não usar joias para se enfeitar. Por quê? Porque eles estão envergonhados diante do Eterno. E aí você vê as mulheres e os homens do passado, eles não focavam em joias, em roupas luxuosas, nada disso. Eles estavam de luto. Por quê? Porque Israel estava em pecado diante do Eterno. E aí você vê no próximo versículo que eles tiraram, ok? Agora diz assim, mas a rainha Esté, ela foi adornada. Eu até esqueci de falar da rainha Esté lá, ok? E no que eu esqueci de falar, eu vou aproveitar e falar um pouquinho agora, né? Quem viu o vídeo é recente, ok? É um vídeo muito bom, vale a pena assistir. Eu falei de Enoque, eu mostrei o porquê não se deve usar maquiagem, nem joia, nem enfeite, nem nada disso. Lá em Enoque fala, foi Azazel que ensinou a humanidade, certo? E aí a rainha Esté, ela é adornada, né? Ela veste roupas, colocada coroa, joias, fica muito bonita. Mas você veja que aquela rainha era a rainha de Xerxes, tá? O açoeiro lá era Xerxes, ok? E a Israel, ela vai ser enfeitada. Lá em Apocalipse você vê que ela vai receber uma coroa. Mas enquanto ela está desobedecendo ao Eterno, ela está de luto. Ela não se enfeita, ela não se maquia, ela veste roupa de saco e quando ela receber o corpo de glória, quem vai adornar ela é o Eterno.
com o Espírito, com a Torá. É isso que vai embelezar ela. Essa é a joia que enfeita o povo de Israel, a obediência. E na hora certa o Eterno vai glorificar esse povo. Eles vão receber a coroa da vitória, eles vão receber a pedra branca, ou seja, mas quem vai colocar isso em ti? O Eterno. Ele é que vai te selar. Não é você que vai usar joia, maquiagem, roupa do jeito que você quer, não. Tá? Agora nós estamos de luto. Nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. É glorificar o Eterno pela misericórdia dele, de nos ter mostrado a Torá e Yeshua ter redimido os nossos pecados, ter nos justificado diante do Eterno. É isso que nós temos que focar. Ninguém aqui é vitorioso até estarmos lá. Todos aqui ainda estão passando pela provação. Ok? Amém. Então o que eu quero mostrar é aqui, ó. De novo, vou ler o texto rapidinho. Você vê aqui que o Shabat, ó, mas no sétimo dia será Shabat. Se é o sétimo dia, né? Então aqui, independente de qual é a semana, é o sétimo dia. O dia 12 aqui, tá? E você vê aqui, né? Mais abaixo, você vê aqui, ó. E também no 10º dia deste mês, tá? Ou seja, 10º dia desse mês. Então você vê que esse calendário aqui, o 10º dia, tá? É o mesmo mês, certo? Então é o 7º dia do mês, né? De uma das semanas, porque são 1, 2, 3, 4 semanas, né? Mas não vai dar 4 semanas, isso é interessante, tá? Ou seja, esse mês aqui, ele vai acabar aqui, ó. Não vai nem chegar uma semana, 4 semanas completas, ok? Por quê? Porque ele está partido aqui, certo? Mas veja, aqui é o 7º dia da semana, certo? Ou seja, é o 7º dia da primeira semana e meia, certo? Aqui. E ao mesmo tempo o 10º dia, né? E aí vai ter que escolher, né? Vai guardar o Shabat semanal, que é o correto na visão deles, ou vai guardar o Yom Kippur, que é o 10º dia, na visão deles. Ok? Então você vê que tem uma discrepância. Você vê o seguinte, que o sábado semanal não tem como ele ser o Shabat verdadeiro. Não tem como, tá? Outra coisa interessante é que o sábado semanal, ele sempre é. Eu vou botar aqui, tá? Ó, esse aqui é o calendário do 7º mês. Foi mês passado. Esse mês é o 8º. Eles vão comemorar Yom Kippur, Yom Teruah, Tabernáculo e Trombeta no 8º mês. Assim como Jeroboão comemorava no tempo lá de Reis. Tá? Eles comemoravam a festa do Eterno, ou seja, está até lá no livro de Reis. Semelhantemente, a tribo de Judá, Jeroboão comemorava, né, no 15º dia do 8º mês, ou seja, a festa de tabernáculo, eles comemoravam no 8º mês, ok? Só que o Eterno mandou comemorar no 7º, tá aqui, ó, 7º mês, certo? Olha que interessante. Vê a diferença agora do calendário. Eu vou explicar o que é aqueles dois Rosh Hodesh lá, tá? Aqui, ó, que aparece aqui, certo? Olha esse calendário, 7º mês. A lua nova apareceu no dia 5. Aí você vai contar, dia 5. Aí vai contar, é descanso, tá? Aqui, Amós 8:5, tá aqui. No primeiro dia, não, Ezequiel. Ó, aqui, deixa eu botar aqui. Ó, Ezequiel. O portão do átrio interior permanecerá fechado durante 6 dias de trabalho. Mas, aqui, ó, mas no dia do Shabat, sábado, isso é tradução, sábado, no dia do Shabat, e no dia da lua nova estará aberto. É o que? Descanso. Dia de descanso, a porta do átrio estará aberta. Descanso. Ok? Por quê? Porque a porta do átrio no dia de trabalho está fechada. E quantos são os dias de trabalho? 6 dias. Ok? Então você vê aqui, a lua nova, a porta do átrio está aberta. Certo? Aí você vai ver o primeiro dia do mês, Rosh Hodesh, Amós 8:5, aqui Ezequiel 46:1. No calendário até tem marcando
de onde foi tirado esse versículo, ok? Então, o primeiro dia do mês passado, o Rosh Hodesh, o sétimo mês, a festa não foi esse mês, foi mês passado, tá? Aqui é os irmãos que estão seguindo o calendário judaico com alguns erros de contagem, que acredita que esse mês que passou teve, esse ano que passou teve 13º mês, quando não existe esse 13º mês, ok? Então veja só, o dia 5 foi o Rosh Hodesh, essa é a verdade, dia 5 do mês de setembro, certo? 5 de setembro. Lembre-se, mês 7, setembro. 7, setembro, ok? Então, 5 de setembro foi o Rosh Hodesh. A porta do átrio está aberta. Aqui, ó. Porta do átrio estará aberta. Ok? Aqui, ó. Aí é um descanso, certo? Descansou. O primeiro dia é um descanso. Aí depois vem o primeiro dia de trabalho, o segundo dia de trabalho, o terceiro dia de trabalho, o quarto dia de trabalho, o quinto dia de trabalho, o sexto dia de trabalho, a porta do átrio, o portão do átrio interior permanecerá fechado durante 6 dias de trabalho. Ou seja, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo dia da semana, que é o oitavo dia do mês, tá? Porque o primeiro dia é o Rosh Hodesh, mais 6 dias de trabalho. O oitavo do mês, 7, é um Shabat, certo? E esse mesmo Shabat é o oitavo, o sétimo dia da semana. Aí sim, ok? Então entenda. O primeiro dia foi dia 5, aí o primeiro Shabat, dia 12, o terceiro Shabat, dia 19, porque o Rosh Hodesh é um Shabat, certo? O quarto Shabat foi dia 26 de setembro, e aí, ó, o quarto e último Shabat, ou seja, o quinto e último Shabat do mês 7 foi dia 3. Esse é o último Shabat. Lembra daquelas 24 horas que eu falei? O último dia tem 24 horas. Quando terminar essas 24 horas, começa as 24 horas do próximo dia. Já os judeus entendem que essas 24 horas é a mesma 24 horas que já começou o mês seguinte, certo? Porque se não fizer dessa forma, não tem como ter um Shabat consecutivo caindo todo sábado. Consegue entender? E existe um porquê tem que cair sábado. Porque sábado não é o Shabat de Deus. Tem até um irmão que comentou, né? Que o Eterno derrama muita bênção sobre a vida dele e a família dele. Ele comentou uma coisa que é verdade, né? Ele disse o seguinte, que pegaram o descanso de Deus e colocaram um nome pagão chamado sábado, tá? Mas temos que entender que o dia do Shabat do Eterno, ele não foi traduzido como sábado. Não, o sábado já existia, ele estava lá. Sábado vem da palavra Saturno, tá? Não vem da palavra Shabat. Eu já vi muitos estudos do judaísmo messiânico dizendo que a palavra Shabat vem, a palavra sábado vem de Shabat. Não, a palavra sábado vem de Saturno, ok? Então, você vê o seguinte, o que aconteceu? Não é que pegaram o Shabat de Deus e colocaram o nome de sábado, o nome pagão. Não foi isso, tá? Terminou no final das contas acontecendo isso. Mas, na verdade, o dia de Deus é um descanso que não é no sábado. A questão é que inventaram essa firula aqui, tá? Esse discurso aqui, dizendo que o último Shabat do mês lunar, certo? É o primeiro dia do mês seguinte para não ter mudança de data, ou seja, todo Shabat cairia no sábado. Qual é a intenção? Fazer você guardar o sábado, que é adoração ao deus Saturno, certo? E aí você consegue provar muitas coisas, muita mesmo. Mas eu não vou falar disso agora, porque senão esse vídeo vai passar 1 hora, eu já estou me estendendo demais, eu queria fazer um vídeo pequeno, ó, já está em 30 minutos, tá? Então, eu quero mostrar o porquê ter 2 Rosh Hodesh lá, tá? E o que é?
você vê o seguinte, aquilo que eu estava falando, ó. O primeiro dia é esse tracinho de luz aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, aqui, ó. É esse tracinho de luz. O primeiro dia é essa luzinha aqui, certo? O próximo Shabat, ela tá praticamente 50% crescendo, certo? Depois ela tá praticamente 100%, ok? Esses desenhos aqui são meramente ilustrativos, tá? Eles não estão com a porcentagem correta do mês, não. É só para você ter uma ideia de como é, tá? Porque se eu fosse pegar toda a porcentagem de lua, não ia bater, ia dar errado, e ia dar muito trabalho. Eu não tô aqui para focar nisso. Porcentagem, tá? O que eu quero mostrar é que aqui é o primeiro dia é o fiozinho de luz, o segundo dia é o quarto crescente, o terceiro dia é a lua cheia, o quarto dia é o quarto minguante, diminuindo, e o quarto Shabat é ela completamente escura. Tá vendo aqui, ó? Completamente escura, que eles chamam de lua nova, mas isso não é. Sabe quem chama também e essa lua completamente escura de lua nova? Os pagãos, tá? A maioria das religiões pagãs, 99% chama essa lua completamente escura de nova, certo? E aí, nesse mês 7 tem uma porta, tem um intervalo, certo? Que a lua está completamente escura, esse intervalo também está completamente escuro. Olha só que interessante, um dia, 3 de outubro, 2 dias, 3 de outubro. Ou seja, para eles foi o que, ó? 3 de outubro, Rosh Hashanah, o primeiro dia. 4 de outubro, Rosh Hashanah. Por que disso? 2, certo? Para esconder isso aqui, ó. Uma porta. Porque se eles contarem essa porta, você vê o seguinte, ó. O Shabat estava caindo na quinta, certo? O caindo na quinta. Aí esse foi o último Shabat. Só que teve uma porta e não apareceu a lua nova, não apareceu o tracinho. Se não apareceu a lua nova, então o Shabat não ia ser mais sexta, ia ser sábado. Olha que interessante. Então pulou da quinta para o sábado, ok? Então você vê que o dia do Eterno, ele todo mês ele muda o dia. Por isso que Deus diz: eu juro na minha ira, eles nunca encontrarão o meu descanso. Por quê? Porque estão marcando errado, não estão te ensinando como contar os tempos do jeito que o Eterno determinou lá em Gênesis 1:14. Não estão lendo os textos para você, Amós 8:5. Não lê e não explica, ok? Não lê aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não lê Neemias 13:19, mostrando que hora começa o dia e termina. Vou até fazer um vídeo falando sobre a ressurreição de Yeshua com relação a esse calendário aqui, mostrando o que eles dizem, o que os cristãos dizem, que é a ressurreição de Yeshua, e quando ele ressuscitou, e o que os judeus dizem quando foi o dia da morte de Yeshua e quando ele ressuscitou. E vou mostrar a você que não bate com o que está escrito, tá? Mas nesse calendário aqui, bate. Aí eu vou mostrar a você, ok? Então, você vê aqui, ó, Ezequiel 46:1 e muitos outros textos mostrando a questão do Shabat. Você vê o seguinte, que tem um salmo que diz, ó, toque o shofar nas festas da lua nova e da lua cheia. Ou seja, é o primeiro e o 15º dia do mês, tá? Tem até pessoas aí guardando esse dia no 14º, tá? Mas tá errado. Eles estão guardando a véspera, ok? Então veja só recapitulando, tá? Por que aqui tem 2 Rosh Hashanah? Porque aqui é o último Shabat do mês anterior, do mês 7, e aqui é a porta, certo? Ou seja, é um intervalo entre um mês e o outro. Dependendo do mês, tem um intervalo. Você quer ver isso no gregoriano? Quando o mês é 30 ou 31. Tem mês que é 30, tem mês que é 31. Pronto. Essa porta aqui é como se fosse um mês de 31 dias. Aqui, ó, 30, 29, porque o mês lunar tem 29 dias. Esse aqui tem 30.
Já o mês seguinte, ele não tem 30, ele só tem 29. Você vê que ele vai aqui, ó, primeiro dia, primeiro Shabat, tudo, 29 dias, o mês, e o próximo dia seguinte ele não vai ter porta. Vai ser já lua nova, ok? Vai ser dia 3 de novembro, certo? Então, é nesse ponto aqui que eu queria mostrar a vocês que esses dois Rosh Hashanah aqui, na verdade, é o último Shabat do mês 7 do calendário do Eterno, o que corresponde a o que o Eterno instituiu no céu para seguirmos, e a porta, que é o dia 4, e aí vem a lua nova de fato, que é o dia 5. Quem quiser dar uma olhada nessa questão da lua nova, leia lá Enoque, se eu não me engano, 72 e 73. Ele vai falar sobre os calendários. O problema é que quando começa o mês, quando termina, o problema é que é um pouco difícil, porque a linguagem, né, ali instituída lá em Enoque é um pouco, o raciocínio é um pouco diferente do que nós estamos acostumados, tá? Inclusive, Enoque, lá quando fala da lua, ele começa a dar o exemplo a partir da lua cheia. Ele começa a explicar as fases da lua a partir da lua cheia, né? Vamos dizer, a lua cheia, depois a quarto crescente, depois a lua nova, aí depois ele explica a quarto crescente, né? Minguante, desculpa, a quarto crescente, depois volta para a lua cheia, tá? Só recapitulando, você vai ver lá em Enoque, ele mostrando as fases da lua, quando começa e termina o mês, ele começa falando da lua cheia, que é a lua completamente cheia, ela está com um sétimo da luz do sol, depois ela vai para um quarto minguante, diminuindo, depois ela vai para a lua completamente minguante, depois ela vai para a lua nova, né? E depois para quarto crescente. Ele explica esses pontos aí, tá? Então, se você estiver esperando que Enoque vai começar pela lua nova, ele não explica a partir da lua nova, ele explica a partir da lua cheia. Então ele faz esse ciclo aqui, ó, daqui para aqui, para aqui, para aqui e depois para cá, tá? Então ele faz esse ciclo, certo? O raciocínio, se a gente fosse como na escola, era começar o quê? Daqui para cá, né? Ó, aqui, ó. O raciocínio seria o quê? Esse é o primeiro ponto, o primeiro dia, depois o oitavo, o 15º, o 21º e o 29º terminava, começava o ciclo de novo, ok? Então, só recapitulando, né? Aqui, ó, eles, aqui foi o último Shabat do mês anterior, eles chamam de Rosh Hashanah, certo? Aqui foi a porta, que ele também chama de Rosh Hashanah. Então, por aqui você já vê, não existe dois Rosh Hashanah, só existe um, o primeiro dia. Não tem como ser o primeiro dia do mês, dia 3, e depois ser o primeiro dia do mês, dia 4. Porque se fosse o primeiro dia do mês, dia 4, a comemoração seria no dia 11, aqui, ó, tá? Ou dia 13, no caso, tá? Se esse fosse o primeiro dia, aqui seria o dia, né? O 13º dia seria o Yom Kippur, tá? Mas ele marca por aqui. Só que aqui, como tá lá no calendário, mostrei a vocês do sétimo, o dia 3 foi o último Shabat, o dia 4 foi uma porta, e aí a lua nova apareceu aqui, ó, dia 5, tá? Dia 5, certo? Então, dia 5 é um descanso, aí vai um dia, um primeiro dia de trabalho, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Por coincidência, este ano, eu acho que o Eterno é misericordioso, tá? Ele é extraordinário, o Eterno é tudo de bom, tá? Ou seja, este ano, o Yom Kippur e o Shabat, né? Na verdade, o Shabat semanal, que é o Shabat correto, lunar, está caindo no Shabat, no sábado semanal, este mês. Porque mês passado ele estava caindo na quinta. Como teve uma porta, ele agora cai no sábado semanal, por coincidência, tá? Isso não quer dizer que, por exemplo, o mês que vem não vai ter porta, o Shabat vai cair no domingo. Ah, como é que você sabe? Aí são várias observações, anos, acertando e errando, né? A gente vai errando. Tem um irmão lá, o canal do Moshe, né? O Ben Shalom, né? Que o Eterno
tome conta da vida dele, né? Derrame bênção, né? Ajude, tenha misericórdia dele. Eu peço que, como tenha da minha vida, né? Misericórdia da vida dele, como eu peço ao Eterno para ter da minha, certo? Eu seguia muito aquele calendário e vi várias inconsistências, como eu estou vendo aqui, né? Por conta de filosofias pessoais, né? E terminou que eu observando o céu e vendo que estava batendo errado, eu comecei a fazer minha própria observação, comecei a estudar os calendários pagãos, tentar entender porque eles via daquela forma, e tentar entender o calendário babilônico, que é o que o judaísmo segue hoje, tanto messiânico quanto ortodoxo, tá? Ou seja, é o calendário babilônico de 13 meses. Tá? Lembre-se, a Babilônia dominou toda aquela região muito tempo. Depois veio o Império Medo-Persa, que dominou aquela região muito tempo. Depois veio lá os gregos com Alexandre e depois Roma, e Roma está dominando hoje, né? Tanto é que o Shabat está caindo no sábado gregoriano. Não é o Shabat, não é o descanso do Eterno. O descanso do Eterno, eles estão dizendo que está caindo no sábado gregoriano, porque Roma domina até os dias de hoje, ok? Então, eu já tentei explicar aqui, eu peço que os irmãos, se não entendeu, voltem um pouquinho, só resumidamente, rápido aqui eu vou falar, né? Você veja que o calendário dele, a festa dele, está caindo no sábado semanal, que é o sétimo dia, independente de qual semana é o sétimo dia, certo? E caindo o 10º dia, que é o Yom Kippur. Ou seja, então o sábado, hoje, certo? Que eu estou fazendo esse vídeo do pôr do sol da sexta para o sábado, ou seja, já passou o pôr do sol, então hoje já é Shabat, certo? Então o Shabat de hoje, ou ele é o sétimo dia da primeira semana, ou ele é o 10º dia do mês, certo? Ou é o sétimo dia da primeira semana do mês, ou é o 10º. Tem que decidir aí qual é, tá? Então você vê que não tem como o sétimo e o 10º cair no mesmo dia. Não tem como. E é o que está acontecendo hoje, tá? Graças ao Eterno, né? Isso não acontece toda vez, certo? Mas aconteceu este ano e dá para a gente mostrar que há uma inconsistência entre o sétimo dia da semana e o 10º dia do mês. Não tem como ser o mesmo dia. Independente de qual é a semana do mês, quando começou, não tem como bater isso, tá? A não ser que o calendário esteja errado. Você já vê várias inconsistências aqui, certo? Vamos dizer, se for pegar e guardar mesmo aqui, vamos dizer, o sábado semanal é o correto, amém. Então são um dia, 2 dias de trabalho, 3, 4, 5, 6, 7, ponto. É o correto? É. Então o Yom Kippur marcaram no dia errado, ok? E se marcaram o Yom Kippur no dia certo, é porque o sábado semanal de 7 dias está também no dia errado. Ou um ou outro está errado aí, certo? No meu entendimento, está errado o Rosh Hashanah, que não está na data correta, ou seja, não está na fase da lua correta, certo? O sábado semanal também está no local errado, não é o sábado semanal, o Shabat do Eterno não é o sábado semanal, o sétimo dia, certo? E o Yom Kippur também está caindo errado, por quê? Porque errou o Rosh Hashanah. Quando erra o dia do Rosh Hashanah, você, ou seja, do Yom Teruah, o dia da trombeta, o primeiro dia do suposto sétimo mês, né? Você não vai acertar o 10º, certo? E está errado o mês também. O mês, eles estão dizendo que é o sétimo mês, mas não é. É o 8º, tá? Então, aqui está o sétimo. A festa foi comemorada mês passado, certo? Aqueles que... E se você for ver, muitos judeus lá, sincero, tá? Guardaram no sétimo mês e eles alertaram, tanto quanto eu estava tocando a trombeta e mostrando aqui no Brasil, praticamente sozinho. Eu não vi ninguém pregar isso, certo? Não vi ninguém. Tem até um grupo aí messiânico, aqui da região também, de Pernambuco, que até guarda a lua nova no sétimo mês correto. Eles também afirmaram que era o sétimo mês, mas o resto das festas
terminaram guardando errado, porque a contagem está errada das semanas, tá? É muito parecido, mas a contagem está errada, certo? Mas fora isso, eu desconheço. Desconheço. Glória ao Pai, se tiver muitos grupos aí, né, que estão guardando, mas não estão falando. Glorificado seja o Eterno, em nome de Yeshua por isso, tá? E glorificado seja o Eterno, em nome de Yeshua, por todos aqueles que estão errando com sinceridade, buscando acertar, né? Que o Eterno derrame bênção e guarde ele e faça a família ser frutífera, que traga muitas bênçãos na vida deles, né? Que o Eterno tenha misericórdia e mostre a cada um deles a verdade, somente a verdade que é a Torá, tá? Quando aqui nós falamos aqui desse calendário, falamos do 7, eu vou falar um pouquinho do 8º, que é o nosso, tá? Ou seja, a lua nova, como eu estava mostrando, apareceu no dia 5, que aqui para eles foi aqui, ó, o Ra-Zinu, né? Que eles deve ser uma contagem lá deles, tá? Eu não conheço todos os detalhes das festas dele do jeito que eles guardam. A minha preocupação é como está escrito aqui, ó. Como está aqui. Pronto. Melhor. Eu mostrei a Bíblia. Mas aqui, ó. A minha preocupação é como está escrito aqui. Certo? Tanto é que eu mostrei a vocês, ó, aqui. 6 dias trabalhareis, no 7º será o Shabat, descanso, né? Assim vai. Aqui eu mostrei a vocês e eu não falei desse aqui, ó. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, no primeiro dia do mês, tereis um descanso, ou Shabat, tá? Um descanso, certo? Então você vê que é no 7º mês, nós estamos no 8º, certo? Os outros vídeos aí eu expliquei como é que se marca os meses no céu, tá? No céu, que tá nas constelações, certo? O primeiro dia, você vê que ele não fala aqui, ó, no 7º mês, no primeiro dia e no segundo será Yom Teruah, trombeta, um memorial para soprar trombeta, uma santa convocação. Não tem primeiro e segundo. No entanto, aqui você vê, ó, primeiro e segundo, tá? Tá conseguindo ver aí? Deixa eu aumentar. Aqui, ó. Primeiro, aqui, né, que foi o último Shabat do mês anterior, e o dia 4, o segundo. Um Rosh Hashanah e outro. Não tem dois, tá? Aqui nas escrituras só tem um, tá? Então é interessante, certo? E aqui, né, como eu estava falando, o 27 também no 10º dia deste 7º mês será expiação, tá? E aí vem o 15º dia. Depois eu vou falar dessa festa aqui, ó. 15º dia. Certo? Aqui, ó. 15º dia, né, desse 7º mês, 7 dias será a festa de tabernáculo do Senhor, ok? Eu vou falar sobre essa festa também, certo? Então, eu me preocupo, né, em ver a halahá, a instrução, a halahá, a instrução, a Torá que vem da boca de Deus. Maldito o homem que confia no homem, bendito aquele que confia, tá? Na boca, todas as palavras que saem da boca do Elohim, ok? Bendito é esse. Então, eu vou pelo que está escrito, ok? Então, dessa forma, tá aqui o calendário do 8º mês, tá? Normalmente eu falo bastante detalhes, mas aqui eu vou mostrar outra coisa. Aqui você vê, ó, calendário agrícola, 8º mês, constelação de Libra, e é isso que marca os meses, tá? Ou seja, quando a gente vê 8 no céu, é Libra. É como se a constelação de Libra fosse o número 8, para você ter uma ideia, certo? Então, foi no dia 5 de outubro, Rosh Hodesh, tá? E aí, no próximo Shabat, vai ser dia 12 de outubro, olha aqui, ó, o dia de hoje, certo? O próximo vai ser 19 de outubro, depois 26 de outubro, depois dia 2 de novembro, e aí a lua nova, como não tem porta no 8º mês, vai ser no dia 3 de novembro, ok?
aquele primeiro tracinho de luz, certo? Mas para os judeus ortodoxos, a lua nova vai ser 2 de novembro. Marca aí, dê uma olhada para você ver se não vai. Veja, ele é capaz de já terem colocado aí, já disponibilizado, tá? Tem aqui também tem no calendário o dia 203, né? E aqui tem umas datas que nos calendários anteriores eu não botei, mas eu percebi um padrão e aí eu tô colocando. Depois eu vou explicar sobre isso, tá? Dê uma estudada nesses textos aqui, ó, de Ezequiel 46:1, falando o que é dia de descanso e o que não é, tá? Você dá uma lida aqui em Neemias 13:19, mostrando que hora começa o pôr do sol e que hora termina, né, o dia, que hora começa o dia e que hora termina. Dê uma olhada aqui em Amós 8:5, mostrando o que é Rosh Hodesh, tá? Ou seja, o Eterno ali comparando o Rosh Hodesh e o Shabat no mesmo nível, tá? Dê uma olhada nesses textos, dê uma olhada nisso. Não fique só na halahá dos homens, na instrução dos homens. Leia as escrituras e procure interpretar você. Porque se você for ler e acreditar em tudo que está sendo dito, você que está buscando a techuvá, você que está buscando melhorar, você ainda estaria comendo carne de porco, achando que lá Atos 10, né, está falando Deus dizendo que Pedro pode comer qualquer tipo de carne, tá? Os cristãos ainda estão acreditando nisso, tá? Ou seja, no mesmo nível, tá, de interpretação de texto que os cristãos estão vendo, né, lá Atos 10 e acreditando que pode sim comer carne de porco e todas as carnes porque Jesus cumpriu e eu não preciso cumprir, é o calendário aqui. Para aqueles que estão fazendo techuvá e voltar. Vai ler você, Amós 8:5, reflita, ore ao Eterno, encosta o rosto no chão, peça sonho, visão, revelação, que o Eterno fale com você, tá? Não acredite no homem, não é nem para acreditar no que eu estou falando. Você pega uma base, compare o que está sendo mostrado aqui, certo? O que eles estão dizendo, que é a contagem do tempo, aqui, ok? Compare o que está sendo dito aqui, compare o que foi mostrado aqui, compare o que foi mostrado aqui, compare com o que foi dito aqui e não creia em nada do que eu disse, ou do que ele disse, ou do que aquele disse. Encosta o rosto no chão e peça ao Eterno. E é certo que se você reconhecer o seu erro, pedir perdão ao Eterno, ter obras de arrependimento, sinal de que ouviu e compreendeu o que o Eterno disse, quando ele diz: se tu ouvires a voz do teu Deus, te converter dos teus maus caminhos, obedecendo a voz do teu Elohim e praticando o que é correto diante dos olhos dele, guardando os mandamentos, estatutos, juízo, ordenância, tudo que está escrito no livro da lei que ele entregou ao servo dele, Moisés, é certo que ele vai te mostrar o caminho que você deve andar. É certeza. Se você for sincero de coração, o Eterno vai se permitir encontrar por ti. Então, aqui eu encerro o vídeo. Terminei quase 1 hora, tá? Eu sei que muitas vezes é difícil compreender algumas coisas que eu estou falando. Se não estiver acompanhando lá atrás, se não estiver vendo lá atrás, não vai compreender o que está sendo dito, tá? Que o Eterno derrame bênção, os guarde, que ele resplandeça a face dele sobre toda a verdadeira Israel e a Rushurum, que ele tenha misericórdia, compaixão e graça sobre as vossas vidas. Que ele permita você encontrado por cada um de vocês, permitindo vocês lerem e entenderem os mandamentos dele, guardando, como Yeshua HaMashiach nos instruiu a fazer. Bem-aventurados são aqueles que obedecem às palavras do meu Pai.
É primordial que o mundo saiba que eu, Yeshua, amo o meu Pai e obedeço aos seus mandamentos. Vamos, levante-se, vamos daqui. João 14, versículo 31. Que o Eterno derrame com um óleo ungido a Torá viva, os mandamentos vivos, a prática perfeita, plena, plero da Torá. Yeshua Hamashiach com um óleo ungido em vossas vidas e vos traga a verdadeira Shalom. Mas não a Shalom como o mundo tem dado, mas a Shalom como o amor do Eterno que é entregar nas tuas mãos, na mão da tua família, dos teus irmãos, de todos aqueles que estão ao teu redor. Serás a luz e a bênção para todos que estão próximo a ti. Em nome de Yahushua Hamashiach. Amém. Shalom. E me perdoe algum irmão aí, que o Eterno derrame a glória dele e a luz dele sobre todos os judeus, seja eles ortodoxos ou messiânicos. Não pense que eu sou contra os judeus. Eu busco o verdadeiro entendimento da palavra do Eterno. E eu combato doutrinas que eu vejo que não está aqui. Ok? Que o Eterno seja muito misericordioso, que ele tenha muita misericórdia de vossas vidas, assim como eu peço para ele ter da minha. Shalom, irmãos. Do céu vai cair bola de fogo, do céu vai cair bola de fogo, vai descer Jesus para pegar o pecado desta terra com fogo. É fogo, Jesus vai pagar os pecados dessa terra com fogo. Jesus me chama, aonde é que tu estás? Que eu te chamo e tu não responde. O meu Jesus, mas eu vou lhe responder, eu estava preso.